Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do Senhor esteja sobre você. Que o amor de Jesus renove o seu coração nesse dia, nesta semana. Que o Senhor possa guiar os seus passos, dirigir você. Estamos fazendo a leitura do Novo Testamento e hoje estamos lendo o capítulo 2 de Filipenses, carta do apóstolo Paulo, escrita junto com Timóteo para o povo da cidade de Filipos. Filipenses capítulo 2 tem para nós muita riqueza espiritual neste capítulo. Porém, eu quero ficar com você no que está escrito a partir do versículo 5. Aqui Paulo está falando sobre o que tipo de coração nós devemos ter. Qual é o modelo para os nossos sentimentos e para os nossos pensamentos? Sim, quando Deus criou o ser humano, nos criou a sua imagem e semelhança. Deveríamos ser iguais a Deus. Porém, algo aconteceu no caminho. A humanidade se afastou de Deus, escolhendo o caminho do pecado. Nos colocamos debaixo da autoridade das trevas, da serpente, do diabo. E desde então, fomos nos afastando do modelo que deveríamos seguir. O legal dessa história é que Deus não ficou parado, mas Deus enviou o seu próprio Filho à Terra. Jesus veio para mostrar para nós como devemos ser, criar um novo modelo de humanidade. Jesus, que é o Filho vindo do céu, nos revela como devemos ser para voltarmos a ser a imagem e a semelhança de Deus. E aqui o apóstolo está falando sobre isso. Ele diz assim no capítulo 2, versículo 5 de Filipenses: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que tipo de sentimentos nós devemos ter? Que tipo de coração nós devemos ter? O que deve guiar as nossas vidas? Os mesmos sentimentos, o mesmo coração que Jesus tinha. Se você quer pedir algo para Deus, diga assim: Deus, me dá o coração de Jesus. Deus, transforma o meu coração de tal modo que os meus sentimentos sejam os mesmos que Jesus tinha. Quais eram os sentimentos de Jesus? Amor, perdão, obediência, humildade. Vamos ver aqui, ele vai frisar a questão da humildade, veja só, e da obediência. Versículo 6 diz assim: Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja, queridos, aqui Paulo ressalta o coração obediente de Jesus e o coração humilde de Jesus. Porque ele sendo Deus com o Pai, ele sendo o Filho eterno de Deus e vivendo eternamente na Trindade, na Santa Trindade, junto com o Pai e com o Espírito Santo, ele era igual a Deus Pai. Mas ele não desejou permanecer dessa forma quando o Pai pediu que ele se humilhasse. Quando o Pai pediu que ele viesse à Terra para salvar a humanidade, ele obedeceu. Ele deixou a glória do céu, ele deixou os lugares altos e se humilhou e desceu aos lugares baixos. Veio à Terra e se transformou, no formato de um simples ser humano. Isso para Deus é uma grande humilhação, mas ele fez isso por amor. Ele escolheu se humilhar, descer à terra, se fazer homem, habitar entre nós, viver como um homem mortal para vencer o pecado. Sim, Jesus viveu sem nenhum pecado e foi o único homem que conseguiu fazer isso. Talvez você diga: pastor, mas era fácil porque ele era Deus. Veja que todas as tribulações, tentações, dificuldades que Jesus passou, ele nenhuma vez usou o poder de Deus para benefício próprio. Porque ele precisava vencer o mal como um homem. Você lembra quando ele estava no deserto, passando fome, e o diabo disse: transforma esse pão, essa pedra em pão? Se ele fizesse isso, ele estaria usando o poder de Deus para benefício próprio, facilitando a sua jornada na terra. E talvez o inimigo poderia dizer: viu, você está vencendo nessa terra porque você usou o poder de Deus. Mas não.
Jesus usava o poder de Deus em benefício ao próximo. Fazia o bem para o próximo, mas em seu benefício, ele deixava Deus trabalhar por ele, como nós devemos deixar. Jesus usou das mesmas armas que nós podemos usar, e principalmente a comunhão com Deus por meio da oração. Através da oração, Jesus se fortalecia na comunhão com o Pai e tinha forças para vencer as tentações, as provações, as dificuldades. Ele foi tentado em tudo, diz a Bíblia. Então, as mesmas tentações que você tem e eu tenho, Jesus teve, mas ele escolheu obedecer. Então, a obediência é uma escolha, e diz que Jesus foi obediente até a morte. Porque a cruz era uma decisão do Pai. Deus Pai decidiu, através da cruz, salvar a humanidade. Para isso, o inocente Filho de Deus precisava morrer no lugar dos pecadores, eu e você. Por isso, Jesus teve que ser obediente até a morte e morte de cruz. E ele fez isso por amor ao Pai e por amor à humanidade. Cristo nos amou. O Pai nos amou e por isso fez o seu Filho sofrer, para que pudesse, através do sofrimento dele, salvar e gerar para si filhos de todos os povos, línguas, raças e nações, a saber, eu e você, e todos aqueles que creem em Cristo, ganhamos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então já não estamos mais sozinhos, já não estamos mais abandonados. Agora fazemos parte de uma família, a família de Deus, porque Jesus foi obediente. E ele é o modelo agora para o tipo de filho que devemos ser. Filhos obedientes e humildes, sujeitos ao Pai. Versículo 9 e 10 dizem, o resultado diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta palavra já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Todos os povos da terra vão confessar Jesus como o Senhor. Até mesmo aqueles que não creem, um dia serão ressuscitados no dia do juízo e irão confessar que Jesus é Senhor, porque Ele é o dono de tudo. Inclusive aqueles que serão julgados e lançados no abismo, no lago de fogo com Satanás e seus demônios. Esses terão que se dobrar diante de Jesus antes disso, porque Ele é Senhor sobre toda a criação. Ele foi colocado como Senhor. E nós já o adoramos hoje, nos rendemos a Ele hoje, porque através disso, não para juízo, mas para salvação, nós recebemos a vida de Deus quando recebemos o Cristo vivo como nosso Senhor. Então, meu amigo, quero convidar você hoje a entregar a sua vida a Cristo, a viver com Ele e também a pedir que Deus lhe dê o mesmo coração que Ele tinha. Amém? Ele é o modelo, Ele é o exemplo, é a estatura dele que devemos chegar. Amém? Querido Deus e Pai, pedimos que o Senhor converta os nossos corações a Ti. Nosso coração é rebelde, desobediente, ganancioso, egoísta, por causa do pecado que habita em nós. Mas nós não queremos mais ter esse coração. Queremos converter o nosso coração, a nossa mente, nossos sentimentos a Ti. Pedir que o Senhor nos dê um coração igual o de Jesus. Humilde, sujeito, amável, dócil, disposto a se entregar. Que esse marido esteja disposto a se entregar pela sua esposa, a cuidar dela, a não desistir do casamento. Que essa esposa esteja disposta também a sofrer pelo seu casamento, a passar mais umas dificuldades se for necessário, mas não desistir da sua família, do seu marido, dos seus filhos. Que assim também ninguém desanime na fé. Que cada pastor esteja disposto a sofrer pelas suas ovelhas. Cada pai e mãe esteja disposto a se entregar pelos seus filhos, como Cristo fez, e Ele é o nosso exemplo. Que nós também estejamos disponíveis para passarmos por dificuldades se for necessário, mas na obediência à Tua palavra, Senhor, cumprir a nossa jornada nessa terra. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos a Tua graça e a Tua presença. Toma este homem que nos ouve nesse dia. Toma esta mulher que nos ouve nesse dia. Enche com o Teu Espírito Santo, Senhor, é o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um Devocional de Fé. Que tal abençoar alguém compartilhando esse devocional? Que tal convidar alguém para nos acompanhar também ali no grupo do WhatsApp? Quero fazer um convite para você que ainda não me acompanha nas redes sociais. Eu estou no Instagram,
Você pode nos procurar lá, é @Dionísio Ratzenberger com H. Você vai encontrar lá, procura, você vai encontrar. Também @Encontros de Fé NH. Nesses canais você receberá a palavra de Deus, você receberá edificação, fortalecimento da sua fé, você poderá conhecer mais o Senhor e ter um canal também para conversar conosco, caso queira tirar dúvidas, aprender mais de Deus. Um grande abraço e até amanhã.